Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre radiciação. Para esta aula, trouxemos alguns exercícios envolvendo algumas expressões. Então vamos lá. No exemplo de número 1, nós temos a seguinte expressão. Raiz quadrada de 6 vezes 2 mais raiz cúbica de 9 ao quadrado menos raiz quadrada de 256 menos a raiz quadrada de 1, e aí fechando todo o radical. Esse aqui vai até aqui. Muito bem. Ó, quando nós tivermos uma situação como essa, perceba que eu tenho um radical dentro do outro, só que entre esses radicais existem operações de adição e de subtração. Então, nós sempre temos que começar da direita para a esquerda. Então, da direita para a esquerda, começando de lá para cá. Então, fica assim. Nós podemos fazer essas multiplicações, resolver essas potenciações. 6 vezes 2, 12, que não vai alterar o resultado. 9 ao quadrado, 81, não vai alterar esse resultado. Agora, aqui, ó, raiz quadrada de 256, também não vai alterar o resultado, dá 16. Menos raiz quadrada de 1, é 1. Aí fechou, e aqui, ó, fechou também. Raiz quadrada de 12 mais raiz cúbica. Aí eu vou resolvendo. 81 menos 16. 11 menos 6 dá 5. Aí ficou 7. 7 menos 1, 6. Menos 1. Fechou aqui também. 12 mais raiz cúbica. 65 menos 1 dá 64. Aí fechou aqui e fechou outro também. Raiz quadrada de 12 mais. Eu tenho aqui agora fatorar esse 64, que era a raiz cúbica dele. Então, como aqui é a raiz cúbica, eu vou pegar de 3 em 3. 64 é par, divide por 2, dá 32. 32 é par, divide por 2, dá 16. 16 é par, divide por 2, dá 8. 8 é par por 2, dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. Como eu quero a raiz cúbica, eu pego de 3 em 3. 1, 2, 3. Fica 2 elevado a 3. 1, 2, 3. Fica 2 elevado a 3. Então fica assim, raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Fechou o sinal da raiz do primeiro e do segundo. Aí fica 12 mais índice igual ao expoente, cancela o índice e cancela o expoente. Ficou 2 vezes 2. Esse radical foi embora porque o índice era igual ao expoente, cancelou. Raiz quadrada de 12, 2 vezes 2, que dá 4. Ficou 12 mais 4, isso dá 16. Raiz quadrada de 16, isso dá 4. O resultado dessa minha expressão é 4. Exemplo de número 2. Deixa eu apagar aqui. Exemplo 2. Nós temos agora a expressão sinal da raiz, raiz quadrada de mais 3 ao cubo, menos 3, mais 2 ao cubo, vezes a raiz cúbica de 11 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Fechou. E aqui fechou também. Pronto. Então, semelhante, nós podemos desenvolver essas potências, mas vamos começar eliminando os radicais da direita para a esquerda. Base positiva, expoente ímpar dá positivo,
3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, isso dá 27, menos 3 mais. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, isso dá 8 vezes a raiz cúbica de 11 ao quadrado. 11 ao quadrado, 11 vezes 11, dá 121. Mais 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. Segunda raiz, 27. Temos uma subtração aqui, podemos resolver essa subtração, que ela não vai interferir no resultado. 27 menos 3 dá 24, mais 8 vezes a raiz cúbica. 121 mais 4 dá 125. Agora aqui eu não posso resolver, porque eu tenho uma soma e uma multiplicação. Essa multiplicação é prioridade, aqui é uma expressão numérica. Então, primeiro eu tenho que calcular a raiz cúbica de 125. Então, vamos lá. 125 eu vou fatorar por 5, vai dar 25. Por 5 dá 5, por 5 dá 1. Como eu quero a raiz cúbica, eu vou pegar de 3 em 3. Então, 1, 2, 3. Fica 5 elevado ao cubo. Raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. E aí, fecha aqui. 24 mais 8 vezes. Cancela o índice, cancela o expoente, ficou apenas o 5. 24 mais 8 vezes o 5 dá 40. Então, 24 mais 40, isso aqui vai dar 64. Raiz quadrada de 64, isso aqui é 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 é igual a 64. Exemplo de número 3. Exemplo de número 3. Nós temos a seguinte expressão. Raiz quadrada de menos 3 ao quadrado mais menos 1 elevado à sexta menos 1,2 elevado a 0 mais raiz cúbica de 4 à sexta. Bom, então vamos lá. Agora aqui é uma expressão numérica normal, não tem parênteses pegando toda a expressão, então vamos seguir a regra geral da expressão numérica. Onde houver potenciação, onde houver radiciação, podemos ir resolvendo. Raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado. Então, muito cuidado bem aqui, porque alguém pode não se atentar e verificar, meu índice é 2, meu expoente é 2, eu vou cancelar, isso aqui vai dar menos 3. Só que eu tenho que lembrar que o nosso conjunto, o conjunto dos números inteiros, ele não proporciona essa solução, visto que não existe no nosso conjunto numérico o resultado menos 3 para a raiz quadrada. Ou seja, qualquer raiz que nós quisermos calcular, com índice aqui par, jamais admite valor negativo. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que resolver a potenciação, menos 3 ao quadrado. Aí vamos usar a regra. Base negativa, expoente par, o resultado dá positivo. 3 ao quadrado, 9. Aí sim podemos encontrar o resultado mais 3. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de mais 9, mais 3. Então, aqui nós vamos aplicar isso aqui. Base negativa, expoente par, o resultado dá positivo. 3 ao quadrado, 9. Base negativa, expoente par, o resultado dá positivo. 1 à sexta potência dá 1. Fica mais 1. Menos. Base negativa, expoente par. Então, vai dar positivo. Dá positivo aqui. Agora, 1,2 elevado a 0, 1,2 elevado a 0, todo numeral, com exceção do zero,
elevado ao expoente zero, isso dá 1. Ficou mais 1. Mais raiz cúbica de 4 à sexta. Então, vamos lá. 6, que é o expoente, divide pelo índice. Então, 6 divide por 3. Então, eu repito radicando 4 e pego o expoente e divido pelo índice. 6 dividido para 3, isso dá 2. Aí fica raiz quadrada de 9, 3, mais 3. Mais com mais dá mais 1. Menos com mais dá menos, mais 4 ao quadrado, isso dá 16. Aqui eu tenho dois números simétricos, mais 1 e menos 1, cancela. Fica mais 3, mais 16. Isso aqui dá mais 19. Pronto. Vou dar um espaço aí para vocês tirarem o print. Muito bem. Vamos para agora o nosso exemplo de número 4. Também. Vamos para o exemplo de número 4 agora. Exemplo de número 4. Nós temos aqui, ó, 1/3 mais raiz quadrada. Agora nós vamos envolver dividido parênteses 7 menos raiz quadrada de 36 sobre 100 elevado ao quadrado. Ó, vamos lá. O que nós faremos agora? Então, nós vamos pegar, ó, repete 1/3, raiz quadrada de 64 dá 8, porque 8 vezes 8 é 64. Dividido, agora um detalhe interessante, dividido para toda essa expressão aqui. Então, vai ficar 7 menos raiz quadrada de 36, isso é 6. Raiz quadrada de 100, isso aqui vai dar 10. Isso tudo elevado ao quadrado. Então, fica 1/3 mais 8 dividido. Então, vamos lá. Aqui eu vou calcular o MMC dos denominadores, que é o 1 e o 10, vai dar o próprio 10. 10 dividido para 1 dá 10, 10 vezes o 7 dá 70. 10 dividido para 10, 1. 1 vezes o 6 vai dar 6. Isso aqui é elevado ao quadrado. Ficou 1/3 mais 8 dividido. 70 menos 6, isso aqui vai dar 64 sobre 10 elevado ao quadrado. Então, 1/3 mais 8 dividido. 64 ao quadrado é 64 vezes o 64. 4 vezes 4 é 16, vai 1. 4 vezes 6, 24, com mais 1, 25. 6 vezes 4 dá 24, avança uma casa, vai 2. 6 vezes 6, 36, com mais 2, 38. Passa a barra 6, 9, 10, vai 1, 4. Então, vai dar 4.096 sobre 10. Ok? Fica 1/3 mais. Aí eu tenho uma divisão aqui, ó. Coloco o denominador 1. Divisão de fração. Como é que se resolve uma divisão de fração? Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima. Então, ficará 1/3 mais 8 vezes 10 dá 80.
1 vezes 4.096, 4.096. Vou apagar aqui. Aí fica denominadores diferentes, eu tenho que calcular o MMC. Primeiro eu verifico se 4.096 divide por 3. Vamos lá. 4 mais 0 dá 4. 4 com mais 9 dá 13. 13 com mais 6 dá 19. 19 não divide por 3. Então 4.096 não divide por 3. Eu tenho um número primo e um número composto. Esse composto ele não divide pelo primo, então o MMC entre eles é o produto entre eles. Então, 4.096 vezes 3. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 9, 27, com mais 1, 28, vai 2. 3 vezes 0, 0, com mais 2, 2. 3 vezes 4, 12. Então, ficou assim, ó. 12.288. 12.288 dividido por 3 vai dar 4.096. 4.096 vezes 1, 4.096 iguais. 12.288 dividido por 4.096 vai dar o 3. 3 vezes 80 dá 240. 4.096 com mais 240 dá 4.200. Não, vai passar, né? 4.096 mais 240. 6, 13, vai 1, dá 3. 4.336 sobre 12.280. Nós sabemos que esse numeral ele já divide por 2, porque os dois são pares. Vamos ver se divide. Aqui divide por 4, porque os dois últimos numerais dividem por 4. Aqui também divide por 4. Vamos simplificar por 4 aqui. Simplificando por 4. 4 por 4 dá 1. 3 por 4 não divide. Aí eu tenho que... Sobrou aqui 3, eu junto aqui um numeral, vou dividir, ó, por 4. 4 por 4 dá 1. Uma vez o 4, 4 para 4, 0. Abaixo, sobre o resto, eu baixei o número. Esse número ainda ficou menor. Para eu baixar outro 3, eu coloco um 0 aqui. Aí 33 para 4 dá 8. 8 vezes 4, 32. Para 33 sobra 1, baixo 6. 16 para 4, 4. Então deu 1.084. E o 12.288 por 4. 12 para 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. Menos 12 dá 0. Baixo 2. O 2 é menor. Coloco um 0 aqui. Baixo 8. 28 para 4, 7. 7 vezes 4, 28. Menos 28. Isso dá 0. Baixo 8. Para 4, 2. 3.072. Agora nós vamos perceber os dois últimos aqui. Divide por 4, os dois últimos divide por 4. Dá para simplificar por 4 de novo. E 84 por 4. 10 por 4 dá 2, sobra 2. 28 por 4 dá 7. 4 por 4, 1. 30 por 4, 7. 7 vezes 4, 28. Para 32. 27 para 4 dá 6. 6 vezes 4, 24. Para 27, 3. Abaixo do 2. 32 para 4, 8. Pronto. Está simplificado essa fração. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.